a vida é feita de batalhas. Tudo na vida é conquistado através de luta, irmão. E isso não é novidade para ninguém. Por exemplo, para você chegar onde você chegou com esse salário aí de R$ 9.572 por mês. Foi fácil? Não foi fácil, irmão. Tenho certeza que você não estava dormindo em casa e alguém te ligou e falou, olha, eu tenho um salário desse para você, acorda, vem aqui. Aí você falou, mas espera eu acordar, Aí a pessoa falou, não, eu estou mandando te buscar agora. Eu tenho certeza que não foi assim. Para ter um emprego bom, é através de luta. Para acabar os estudos, é através de luta. Quem fez faculdade sabe o quanto é difícil. Ou quem, para concluir o ensino médio mesmo, muitos irmãos não tiveram a oportunidade de concluir o ensino médio em outros estados, vieram para cá, e aí já depois de família formada e tudo mais, voltaram a estudar e sabem o quanto é difícil concluir o ensino médio para esses irmãos. Não é fácil, tudo é luta, irmão. Para você ter um casamento muito bom, é fácil? É luta demais, irmão. É luta para você aguentar esse marido seu. Eu sei que você passa uma luta terrível. É muito difícil. Amar essa mulher é muito fácil. É luta. Para criar os filhos, é luta demais para você dar uma educação boa para os seus filhos, irmão. É muito difícil. Para exercer o ministério, é só flores? É luta demais exercer o ministério. Tem dias que parecem noites, é difícil, não é fácil. Ou seja, nada na vida é fácil. Nada é simples. Nós temos sempre grandes lutas a serem travadas, sempre. E Jesus nunca escondeu isso da gente. E no meio dessas lutas nós temos vitórias, mas também temos derrotas. Ninguém ganha sempre. Ninguém ganhou todas as vezes. Ninguém, irmão. Nós temos lutas e temos vitórias algumas vezes e derrotas outras vezes. Agora, o que é derrota? Derrota é insucesso. É almejar alguma coisa e não conseguir alcançar. Isso é ser derrotado. Você querer algo e não conseguir alcançar. Isso é ser derrotado. Por exemplo, vamos supor aqui um exemplo bem simplesinho. Eu estou com sede. Aí o copo de água está aqui, e eu estou aqui. Aí eu falo, poxa, eu vou beber essa água. Eu estou indo beber água. Aí vem um irmão e me empurra para lá. E vem outro irmão e me empurra para cá. Eu estou quase pegando e vem outro e me puxa. E eu sei que aqui não tem esse tipo de irmão, é só para nós entender. E eu não consigo pegar esse copo d'água. Eu fui derrotado. Era algo que eu gostaria muito. Não tive sucesso. Isso é derrota, insucesso. Derrota é almejar não conseguir, é perder algo. É sofrer um grande revés na vida. Isso é derrota. E fala a verdade, quantas coisas a gente já almejou e não conseguiu? Quantas coisas a gente ainda quer e não deu certo? Nós sofremos derrotas na vida, irmão. O problema é que hoje existe uma cultura gospel que fala que o crente não pode ser derrotado. Crente derrotado? Não, crente não sofre derrota, não. Crente com derrota financeira? Não. Crente com derrota na família? Não. Crente com derrota no trabalho? Não, não pode, não. Crente doente? Misericórdia, é pecado. É uma cultura que tem se instalado que não é uma cultura bíblica. Não vem das Escrituras isso. Parece que o crente não pode passar por problemas e dificuldades. Parece que é pecado o crente morar de aluguel. Como eu já falei para vocês em outra ocasião, um rapaz de uma igreja aí bem enorme, eu conheci ele, nós estávamos aqui, eu não lembro nem se o Edson estava comigo. Um rapaz que fez uns negócios aí para a igreja, de energia lá, que ele era da igreja. Você estava comigo que ele falou da vida financeira? Falou que, como pode o crente não ser próspero financeiramente? Porque a família vai ver se você é crente mesmo ou não, se você for bem de finanças. Como sua família vai aceitar Jesus se você
não é bem financeiramente. Como? Eu olhei. Falei, deixa ele acabar de mexer com a energia, porque vai que eu falo alguma coisa e ele toma um choque, né? Então deixa quieto. Mas essa é a cultura do mundo. Você tem que ter 2 carros. E carro bom. Você tem que ter uma casa aqui e uma na praia. Porque senão Jesus não está te abençoando. E a gente usa até um texto para justificar isso, que está totalmente fora do contexto, que diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas esse texto não quer dizer nada disso. Vamos dar uma olhada nele? Vamos lá em Romanos. Lá em Romanos 8. Em tudo nós somos mais do que vencedores. Olha só. Romanos 8, o verso 37 diz isso. Diz assim: mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha aqui, está escrito aí, em tudo nós somos mais que vencedores? Está escrito em tudo? Não. Está escrito em todas estas coisas. Quais coisas? Em quais coisas nós somos mais do que vencedores? O texto mesmo responde. Olha comigo no verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Primeira coisa nesse texto aqui, o apóstolo Paulo não está falando que a gente é mais do que vencedor em todas as lutas que a gente tem. O apóstolo Paulo está dizendo que ser mais do que vencedor é não ser separado do amor de Cristo. O verso 35 diz isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem o medo, nem a angústia, nem a tribulação. Ser mais do que vencedor não é vencer todas as situações da vida. Ser mais do que vencedor é estar angustiado, mas ainda assim amar a Cristo. É estar triste, mas ainda assim amar a Cristo. É passar fome, mas ainda assim amar a Cristo. É não ter um tênis de marca, mas ainda assim amar a Cristo. Ser mais do que vencedor, irmão, não é você vencer sempre. É você continuar amando a Cristo, ainda quando você perde. E a igreja tem usado esse texto totalmente fora do contexto. Não, você é mais que vencedor, você não pode estar desempregado, não. Não, irmão. Mais do que vencedor é você estar desempregado e não negar a sua fé. Você é mais do que vencedor, você não pode estar doente? Não, irmão. Mais do que vencedor é aquele que está doente. É aquele que está sentindo dores, mas ainda assim falar: Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Isso é ser mais do que vencedor. Mais do que vencedor é você almejar alguma coisa e você não conseguir. E ainda assim você se manter firme em Jesus, sem conseguir aquilo que você queria. É o texto bíblico que diz. Quando a gente tira esse texto do contexto, a gente inventa uma série de coisas que não existem. E por isso tem muita gente frustrada com o Evangelho, achando que Deus tem que dar coisas que Ele nunca prometeu. Deus tem que fazer por nós coisas que Ele nunca falou que faria. Nós que entendemos que Ele faria. Eu sou mais que vencedor, eu não posso passar por isso. Não, irmão, Deus nunca falou isso. A Bíblia nunca disse isso. Então, por causa dessa cultura gospel, a gente tem entendido a derrota de um jeito errado. E quando a gente sofre derrotas na vida, a gente acha que a gente não é crente de verdade. A gente já começa a procurar pecado. Não, mas peraí, meu Deus do céu, eu acho que eu pequei em algum lugar. Peraí, cadê o meu pecado? A gente já começa a achar que é castigo. Eu conversei com uma pessoa, semana passada, ou retrasada, não me lembro. E ela falou para mim: Denis, eu estou desempregado, cara, eu não estou achando emprego. É castigo, eu sei que é castigo de Deus. Deus está me castigando de alguma forma, eu sei que Ele está me castigando. Eu falei: não é assim. Falei: Denis, mas eu não pequei, cara. Eu olho assim, eu não cometi nenhum pecado assim tão grande para sofrer esse castigo. Por que Deus está me castigando? Olha só a mentalidade. Eu
falei, não, filho, não é assim. Não é porque você está desempregado que é castigo, não. Não é. Na verdade, é uma grande bênção você estar desempregado e ainda estar aqui conversando comigo, querendo mais de Deus. Isso é ser vencedor na vida. Porque tem muita gente que por causa de decepções, por causa de não conseguir o que quer, sai da igreja e nunca mais olha para Cristo. Nós conhecemos um homem que ele veio até a igreja, nós demos uma Bíblia de presente para ele, e ele queria a restauração do casamento dele. E ele vinha todos os cultos, até que a mulher olhou para ele e falou, não quero mais, não quero. A mulher não era crente, a mulher falou, não quero, não tem jeito. Quando a mulher falou, não quero mais você, ele veio e devolveu a Bíblia e falou que não queria mais seguir a Cristo, porque ele não tinha alcançado o casamento dele. Isso é ser derrotado, não é ser mais que vencedor. Queridos, na vida nós vamos ter momento de derrota. Nós passaremos por situações difíceis e precisamos entender esses momentos. Senão a gente vai sofrer mais do que deveria. Entenda uma coisa, momentos de dor vai chegar na minha vida e na sua vida, amém? Vai chegar, irmão. Você está vivo? Olha para o irmão do seu lado, vê se ele não é um fantasma, vê se ele está vivo mesmo. Belisca ele, hein? Se você está vivo, o dia mal vai chegar na sua vida. Mas a gente pode sofrer muito mais do que deveria se a gente não entender esse dia mal. A gente pode padecer muito mais do que deveria se a gente não entender o que Deus está fazendo. Por isso, nós vamos aprender aqui algumas lições. O que a derrota pode gerar na nossa vida, que é coisa boa. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Olha só. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse. Olha só, Paulo está falando o seguinte, conheço um homem que há 14 anos foi levado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo eu não sei. E lá ele ouviu coisas que ao homem não é lícito dizer. Parece que ele está falando de outra pessoa, né? Mas não, ele está falando dele mesmo. No verso 7 a gente percebe isso. Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Irmãos, apóstolo Paulo, 14 anos atrás, de quando ele escreveu esse texto, ele teve uma revelação de Deus, ele foi arrebatado. Deus levou ele até o paraíso. E lá Deus falou para ele revelações, que ele falou que Deus não permitiu ele falar ao homem. É engraçado um adendo aqui. Tem muito livro aí de gente que foi para o paraíso e escreveu o que Deus falou lá, o que viu, né? É engraçado que Paulo Deus não deixou, não. Agora esses de hoje pode, né? Estranho isso, né? Mas, enfim, fica para meditação. E ele falou que ouviu coisas que Deus nem permitiu ele falar de tão profundo que era. Só que quando ele voltou da revelação, meu Deus, foi arrebatado. Quando ele voltou do arrebatamento, vem Deus e coloca um espinho na carne dele.
Espinho, algo que incomoda na carne. Incomoda. E ele fala que ele orou 3 vezes, pedindo para Deus tirar. Deus, eu não quero isso, Deus. Deus, eu não quero... O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que as pessoas traziam lenços e aventais para ele orar. E esses lenços que ele orava, curava as pessoas. Aí agora ele está orando, falou, Deus, me tira isso aqui, Deus. Eu não estou aguentando isso não, Deus. E Deus olha para ele e fala, não, não vou tirar. A minha graça te basta. O apóstolo Paulo sofre uma derrota aqui. Ele queria muito. O que é derrota? Eu almejar muito uma coisa e não conseguir. Ele almejava ser tirado dele esse espinho. Mas ele não conseguiu isso. Não conseguiu que o Senhor retirasse o espinho dele. O que é esse espinho, pastor? Não dá para saber, irmãos. Tem gente que diz que ele tinha uma enfermidade no olho. Quando ele escreve aos Gálatas, realmente ele fala que ele está escrevendo do próprio punho com letras garrafais. Ele tinha dificuldade de enxergar. Então tem gente que fala que era uma enfermidade que ele tinha no olho. Tem gente que fala que era a esposa dele. Muito estou brincando. A gente não sabe qual é o espinho na carne do apóstolo Paulo. Ele fala que era um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. Ou seja, era alguém que sempre chegava, era alguma situação que sempre chegava e batia nele. A situação batia nele, que ele não conseguia fazer nada contra ela. Nada. Só que eu aprendo algumas coisas com ele aqui. E a primeira coisa que eu aprendo sobre essa derrota, sobre as derrotas da vida, é que a derrota serve para nos trazer humildade. Humildade. No verso 7, o apóstolo Paulo diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações, Deus me colocou um espinho na carne. Em outras versões diz, para impedir que eu me ensoberbecesse, Deus me colocou um espinho na carne. Irmão, olha para mim. Se você ganhasse todas as batalhas da sua vida, você seria insuportável. Se eu ganhasse todas as guerras da minha vida, eu seria insuportável. Fala para quem está do seu lado, se você ganhasse todas, ia ser difícil te aguentar. Ia ser difícil te aguentar, Carlos. Ia ser difícil me aguentar. Imagina eu, vitorioso em misericórdia. Eu que o digo, mas por que eu que o digo? Eu não entendi. Eita, derrota boa, aleluia. Irmãos, Paulo fala, eu precisei de um espinho para que eu não me ensoberbecesse. Talvez você fale, pô pastor, mas eu nunca fui soberbo. Mas talvez você nunca foi externamente, mas internamente, sim. Internamente, pensava, nossa, graças a Deus pelo meu filho não ser igual ao filho desse irmão. Graças a Deus por ter uma família que não é igual a essa família desse irmão. E tá sorrindo para o irmão, irmão, que bênção seu filho. Aí vem uma derrota na família. A gente sempre criticava o filho dos outros. Aí a gente é derrotado com o nosso filho vai para outros caminhos. Aí o que acontece com a gente? Quando a gente vê um filho dando trabalho. Irmão, vamos orar junto, eu sei o que é isso. Irmão, vamos clamar junto, eu sei o que você está passando. As derrotas nos trazem humildade, irmão. Humildade. Ninguém ia aguentar o apóstolo Paulo. Ele já era um crânio humano, ele já era um homem fora do comum, de tanto que ele sabia da lei, de tantas experiências que ele tinha com Deus. Imagina ele, Deus autorizando ele a falar as revelações que ele teve, ninguém ia aguentar ele. Talvez ele ia se achar melhor que Jesus. Aí Deus vai e coloca um espinho na carne. É aquele irmão que acha que faz tudo melhor que todo mundo. Só quando ele faz que tá bom.
Não, o copo eu que tenho que arrumar aqui em cima. Eu que tenho que arrumar. E tem que ser assim. Aí vem o irmãozinho e coloca assim. Misericórdia, não, nessa é assim. Eu que sou bom. Aí um dia ele faz. Vem alguém e fala, mas quem fez isso aqui ruim desse jeito? Fala, meu Deus do céu. Aí ele aprende a ter humildade. Aí ele faz e um dia dá errado. Aí ele aprende a ter humildade. Não, evento bom é quando eu faço, viu, irmãos? Na igreja, quando eu faço evento, é muito bom. Aí um dia eu faço um evento e sai uma série de coisas erradas. Aí eu aprendo a ter humildade. É aquela pessoa que critica tudo e todos. O cara prega mal demais. O outro canta mal demais. Mas essa igreja é fria. Mas não tem dons aqui nessa igreja, ninguém ora aqui, não cura na hora. Aí chega um momento que ele está diante do enfermo e é ele que tem que orar pelo enfermo. O enfermo não é curado. Aí ele passa a ter compaixão de quem ora também. Aí alguém dá uma oportunidade, quero dar uma oportunidade para o irmão tal trazer uma palavra. Aí ele sobe aqui, rapaz do Senhor Jesus, abra a Bíblia e fica perdido. Aí ele aprende a ter compaixão de quem prega. Aí ele vai cantar e desafina, ele aprende a ter compaixão de quem canta. As derrotas nos trazem humildade, irmão. Porque senão nós seríamos insuportáveis. Para pensar o quanto essa derrota trouxe humildade para você. É aquele irmão que acha que a doença do outro é frescura. Isso é frescura, rapaz. Isso é falta de inchada na mão. Como pode, meu? Coisa fresca. Isso aí é falta de pia com louça para lavar. Aí a pessoa é alcançada por uma enfermidade dessa, uma depressão. Não tem força nem para sair da cama. Aí ele vai aprender que a doença do outro não é frescura. O outro não está com má vontade. É uma doença mesmo. Para pensar. Talvez essa derrota que você está sofrendo na sua vida, talvez a derrota que eu tenho sofrido na minha vida, é Deus dando humildade para a gente. É Deus dando humildade para a gente. É a gente quando está com aquele empregão, salarião, tudo uão. A gente está aqui, sou o cara. E passa um irmãozinho passando dificuldade, aprovação. Não ajudo não, isso aí tem que se esforçar, eu não ajudo não. Ninguém me ajudou, eu me esforcei. Aí de repente o irmão sai do emprego, a irmã perde o emprego, começa a passar dificuldade. Aí vai entender que às vezes não é falta de esforço, às vezes não tem força mesmo para fazer nada. Para pensar, talvez essa derrota é algo que tem trazido humildade e compaixão ao meu e ao seu coração. A segunda lição que eu aprendo aqui é que na derrota nós podemos discernir o que realmente é importante na nossa vida. Na derrota a gente discerne o que realmente é importante. Paulo ora, Senhor, tira o espinho de mim. Aí o Senhor fala, não, Paulo, tirar o espinho não é importante. É importante você saber que a minha graça te basta. Senhor, tira o espinho. Falo, não vou tirar o espinho. Não é isso que é importante, Paulo. Você não está entendendo. O que você precisa saber nesse momento, Paulo, é que o espinho vai estar aí mesmo. Vai te incomodar mesmo. Mas sempre vai ter graça minha sobre a sua vida para você vencer esse espinho. Na derrota a gente aprende a discernir o que é realmente importante na nossa vida. O que realmente faz diferença na nossa vida. Às vezes a gente precisa perder o emprego. Precisa perder o emprego para aprender a não reclamar do salário. Para parar de reclamar do que ganha. Mas o outro faz a mesma coisa e ganha bem mais que eu. Aquela empresa não presta. O quê? O almoço desse aqui? Misericórdia, isso aqui é lavagem, cheio de salito, não sei o que lá. Aí perde o emprego. Aí não vai comer mais aquele almoço, que é a lavagem da empresa, não vai ter mais. Fica tranquilo, irmão.
Esse ônibus da empresa só atrasa, isso aí é uma droga. Fica tranquilo, quando você perder o emprego, você não vai mais se preocupar com o ônibus atrasado. Fica sossegado. Esse salário aqui, R$800, é uma miséria. Fica tranquilo, Deus pode tirar esses R$800 e você ficar sem nada. Aí você não vai mais reclamar dos outros. Fica sossegado. Às vezes a gente perde para aprender a valorizar o que realmente importa. A gente perde. Deus nos deixa ser derrotados para a gente aprender a dar valor ao que precisa ser dado valor. A gente precisa, na derrota, a gente faz um balanço e tem um discernimento do que é importante. É quando vem a doença que a gente valoriza a saúde. É quando o braço está doendo que a gente aprende a valorizar um braço sem dor. Aí a gente vai perceber que, puxa vida, a gente podia ter tido muito mais tempo. Olha, irmão, semana passada o João passou a semana inteira com a garganta ruim, febre, nada demais assim, né? Nenhuma enfermidade muito grave, graças a Deus. Mas é muito ruim você ver seu filho queimando de febre. É muito ruim. É muito ruim você ver seu filho prostrado, sem força para... é ruim demais, irmão. Você fazer o leite para ele não mamar, isso é muito ruim. Apesar de não ser uma grande enfermidade, é muito ruim. E ele nessa situação, eu falei, meu Deus do céu. Como é bom quando ele está correndo, quebrando tudo. Que eu tenho que ficar gritando com ele. Coisa boa, Jesus. Como é bom quando ele pede, papai, vamos brincar de carrinho? E quantas vezes eu falei, não... E estava no Facebook, irmão. Meu Deus, que é isso? Aí vem uma enfermidade, você para discernir. Rapaz, eu vou aproveitar meu filho. Menos celular, mais meu filho. Na derrota, a gente aprende a discernir o que realmente é importante. É quando morre alguém, que a gente passa a dar valor para quem está vivo do nosso lado. Sabe, irmão? Essa derrota aí, por último, que eu aprendo. Na verdade, essa derrota pode ser uma grande bênção de Deus. Para pensar comigo, ó. Presta atenção. Deus leva Paulo para o terceiro céu, paraíso. Lá ele ouve coisas, revelações extraordinárias. Paulo volta do arrebatamento. Aí Deus olha para Paulo e fala, eu sei que o Paulo vai ficar soberbo, vai ficar alguém insuportável, ninguém vai aguentar andar com o Paulo. Eu vou pôr um espinho na carne dele. Mas os anjos perguntou, mas Deus, para quê? Esse aqui é meu, tá, irmão? Estou só ilustrando aqui. O anjo perguntou, mas Deus, por que você vai dar um espinho para Paulo? Você trouxe ele aqui esses dias, por que você vai dar um espinho na carne dele? Não, filho, é porque eu quero que Paulo seja uma pessoa maravilhosa, uma pessoa agradável, então eu vou pôr um espinho lá. Aí esse espinho faz com que Paulo seja aperfeiçoado. Esse espinho faz com que Paulo não seja soberbo. Esse espinho é bênção ou é maldição? É bênção ou maldição? Você está quase entendendo. É bênção ou maldição esse espinho? É bênção. É fácil? Conviver com o espinho é fácil? Não. Mas, na verdade, esse espinho é uma bênção de Deus. E Paulo ainda fala, é como um mensageiro de Satanás, de tão agressivo. Mas esse espinho era uma bênção para Paulo. Então, talvez, querido, por mais dor, mais tristeza, mais angústia que esse espinho tenha causado, ele foi uma bênção. Talvez você está vivendo um momento de muita derrota na sua vida. Talvez você está vivendo um momento que você quer muito que aconteça uma coisa. Você quer muito alcançar um lugar. Você quer muito que alguém seja transformado. Você quer muito. Mas talvez o fato de você não alcançar isso agora é uma bênção de Deus para você. Por mais difícil que seja entender isso, irmão. Talvez essa enfermidade é um presente de Deus.
Talvez esse desemprego foi um grande presente que o próprio Deus embrulhou e falou: toma, meu filho, essa carta de demissão. Talvez aquela pessoa horrorosa, que está difícil, a pessoa está te machucando. Você tem que conviver com ela, você está orando: Deus, tira essa pessoa do meu caminho, tira essa pessoa da minha vida. Deus, eu não aguento mais essa pessoa atrás de mim, eu não aguento mais essa perseguição dessa pessoa. Talvez foi o próprio Deus que pegou essa pessoa, colocou do seu lado e falou assim: ó, pode atormenta, mas atormenta mesmo. Talvez essa pessoa é uma grande bênção na sua vida, irmão. Quem formou Davi para o trono foi Saul. Cada perseguição de Saul em cima de Davi. Davi desceu para uma cidade chamada Keila, e Deus mandou: vai lá em Keila e salva a cidade. Davi foi, lutou, salvou a cidade. Alguém avisa Saul: Davi está em Keila, vai buscar. Saul vai atrás de Davi, mas Davi tinha acabado de obedecer a voz de Deus, Davi tinha acabado de fazer uma coisa para Deus. De repente Davi fica sabendo que Saul está vindo atrás dele. Meu Deus do céu, até quando, Senhor? Mas sabe o que Saul fez com Davi? Saul matou o Saul que existia dentro de Davi. Saul foi um instrumento de Deus para matar o Saul que existia dentro de Davi. Deus coloca uma pessoa muito ruim do nosso lado para matar a nossa ruindade e a gente não fazer isso com os outros. Para a gente aprender. Para a gente aprender. Deus coloca uma pessoa que não tem paciência com os nossos erros. Você errou, a pessoa, pau. Você errou, a pessoa, blá. Aí Deus vai colocar alguém que erra do seu lado. Que é para você ter misericórdia dessa pessoa. Que é para quando essa pessoa errar, você falar: querido, eu sei o que é isso. Eu não vou fazer com você o que fizeram comigo. Talvez essa derrota é uma grande, grande bênção de Deus. Se a derrota pode ser uma bênção de Deus, eu só tenho uma coisa para te falar. Aproveita ela. Aproveita a sua derrota. A maneira como nós passamos pela derrota vai definir se ela foi uma maldição ou uma bênção na nossa vida. Como que eu posso aproveitar a minha derrota? Como que eu posso aproveitar? Parando para pensar, o que Deus está me ensinando através dela? O que Deus quer comigo? O apóstolo Paulo percebeu. No verso 7 ele fala: para que eu não me soberbecesse é que Deus fez o que fez. Eu entendi o que Deus queria comigo. Eu entendi o espinho na carne. Deus não estava simplesmente me atormentando, Deus não estava simplesmente batendo. Não, Deus me deu para que eu não fosse soberbo, eu entendi. Quando a gente entende o propósito da derrota, ela se torna uma bênção nas nossas vidas. Então para pensar o que Deus está querendo mudar em mim ou em você. O que Deus está querendo que a gente aprenda com as derrotas que a gente vem sofrendo. O que Deus quer transformar no meu coração, no seu coração, no nosso coração, através dos nossos insucessos. O que é que Deus está querendo mostrar para a gente? Irmãos, enquanto nós não entendemos o propósito da derrota, a dor toma conta de nós. Agora, quando nós entendemos o propósito, ainda que doa, nós sabemos que a dor de hoje vai se transformar na alegria de amanhã. Quando a gente entende o propósito, a gente sabe: olha, hoje está doendo, eu estou sendo transformado, mas quando eu for transformado, olha, vai ser uma grande bênção na minha vida tudo que eu estou passando. O salmista no Salmo 119, no verso 75 ou 70, você lê o Salmo todinho que você vai achar o que eu vou te falar. Está lá no 119. Ele fala assim: foi bom eu ter sido afligido, para que eu aprendesse os seus estatutos. Foi bom. Foi bom ter sido afligido.
Valeu a pena ter passado o que passei, sofrido o que sofri. Em outras palavras, ele está falando, foi bom eu ser derrotado, foi bom eu ter passado por um período de dor através de uma derrota, através de não alcançar o que eu queria. Porque através dessa derrota, através da dor, hoje eu sou alguém muito melhor. Deus quer fazer a gente pessoas melhores, irmãos. Deus quer fazer a gente a semelhança do Filho Jesus. E por isso nós vamos ter derrotas na vida, sim. Para pensar comigo. Aos olhos humanos, sem a espiritualidade cristã, sem a nossa fé no assunto, aos olhares das pessoas que estavam na crucificação, Jesus perdeu ou ganhou? Perdeu ou ganhou? Perdeu, irmão. Para quem não tinha fé, o rei dos judeus, crucificado. Derrotado. Mas a aparente derrota dele na cruz se transformou na maior bênção que a humanidade já teve. Através da morte de cruz é que veio a ressurreição e a salvação para mim e para você. O problema é que a gente quer ressurreição sem morrer na cruz primeiro. A gente quer chegar na ressurreição, a gente quer chegar no momento de glória. Eu quero aquilo lá, sem passar pela cruz antes. E não tem como. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A derrota, irmão, pode ser uma grande bênção para mim e para você. Concluo dizendo o seguinte, querido. A derrota ela pode nos trazer humildade. Ela pode nos trazer discernimento do que realmente é importante, do que realmente vale a pena. E ela pode ser uma grande bênção de Deus na nossa vida. Ela pode ser. Isso só vai depender de como a gente vai olhar para ela. Só vai depender de como a gente vai lidar com ela. O pastor Neil Barreto, ele fala isso muito legal. Se chegou uma coisa na sua vida e você não aprendeu nada com aquilo, então aquilo foi uma maldição mesmo. Mas se chegou uma coisa ruim na sua vida e você aprendeu alguma coisa com aquilo, então aquilo na verdade é uma bênção de Deus. Então para pensar. Para pensar. O que Deus está te ensinando? Talvez Ele está querendo dar mais humildade. Talvez você não entendeu ainda que você precisa ter mais compaixão das pessoas. Você está sofrendo, meu. Você está passando a mesma coisa que o outro e está julgando o outro, está arrebentando o outro. Precisa ter mais compaixão. Você erra, as pessoas te criticam, você não gosta, você acha ruim. E sempre tem alguém que te critica, sempre tem alguém. Só que você está fazendo a mesma coisa com outras pessoas. Não está entendendo o propósito de Deus em ter alguém te criticando. Pense, ore, para que essa derrota seja uma bênção na sua vida. Feche seus olhos. Para pensar naquilo que você tanto quer e não almeja. Para pensar nas derrotas que você tem sofrido, sabe? Isso tem que te trazer humildade. Se não está trazendo humildade, eu e você não entendemos ainda. Tem que fazer a gente discernir o que realmente é importante. Se a gente não está discernindo o que realmente é importante, a gente não entendeu, não valeu a pena. Não valeu a pena. E já que se você está passando por isso, faz valer a pena. Faz se tornar uma grande bênção.